Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de clássicos da literatura brasileira. Então, Lúcio Cardoso, interior de Minas, morou um tempo em BH, né? Morou em Belo Horizonte e foi para o Rio de Janeiro. E começou naquela geração modernista, né? Pessoal modernista, assim como Graciliano, né? Jorge Amado e tal. E ficou mais conhecido na geração da Clarice Lispector. E aí a próxima geração, né? Que tem um encontro marcado do Fernando Sabino, etc. O João Guimarães Rosa, com o Grande Sertão Veredas, né? Porque o Lúcio Costa começou nessa linha modernista, mas assim como o Graciliano, que tem lá o Vidas Secas, mas tem o Angústia, né? Que são livros diferentes do mesmo autor, né? Então nós vamos ler o Angústia, talvez esse ano ainda, do Graciliano, que é uma parte mais psicológica, assim, né? Psicologismo do Graciliano, que é conhecido mais por uma prosa mais de crítica social, né? Vamos dizer assim. Primeiro modernismo. A Crônica da Casa Assassinada é aqueles livros assim, que tem 20 anos, né? Que fica na gaveta tentando ler. Né? Então eu comecei a ler uns 20 anos atrás, né, 2 décadas. Mas é um livro muito complicado, porque não tem um narrador em terceira pessoa que vai te informar a história toda, você tem que montar a história, né? E são vários narradores, várias cartas, diários, confissões, né? Depoimentos. E muito desabafo, muito lavagem, roupa suja, por dizer assim, né? Então, assim, lembra muito ali o Sonho e a Fúria, do Faulkner, né? William Faulkner, já leu, em que você tem que montar a história, porque você tem a crônica da decadência de uma família, né? A casa assassinada aqui, no caso, seria a casa, uma família, os Menezes, né? Interior de Minas. E é uma família, assim, que era muito respeitada, muitos bens, né? Latifundiários, né? Lembra muito aquelas famílias lá dos romances do Graciliano, né? Do São Bernardo, etc. Bem ali modernista. Só que aqui, como não tem narrador em terceira pessoa, onisciente, balzaquiano, você tem várias vozes se intercruzando, você vai lendo esses trechos, né? Que não estão em ordem cronológica, Pode estar começando do fim para o meio, para o início, né? Ou seja, não tem uma ordem cronológica e eles se contradizem, né? Os relatos se contradizem, muitas vezes fala uma coisa, outro fala outra. A personagem é apresentada de uma forma, depois apresentada de outra, né? Então nós temos aqui uma personagem central, é a Nina, Dona Nina. Então você vai, né? Eu estou aqui no capítulo 12, nós vamos ter o capítulo 12, e eu vou tentar resumir para vocês aqui. Então a família Menezes, tem um casarão, né? Interior de Minas. E aí a chegada dessa Nina, né? Que aqui a gente já vê a primeira parte aqui, tem um relato do André, que o André é como se fosse o filho, né? Surge como filho da Nina. Ele chama de mãe, né? Chama a Nina de mãe. E tem toda uma coisa não resolvida entre eles. Você fica assim, quê? Né? Tipo assim, como é que é o negócio? Tradicional família mineira. Mas tem alguma coisa ali não esclarecida entre eles, né? Que aí você vai ter que ler o romance para entender, né? E ela está à morte, né? Então ela está assim no final. Então você imagina, então você vai ser o final. E o que aconteceu antes? Quem que é a Nina? Aí você vai ter a empregada, a Beth, né? A Beth vai estar narrando vários momentos em que a Nina, tipo, a chegada da Nina, que é uma pessoa assim que surge como até extravagante, né? Que é uma pessoa assim do outro mundo, né? Veio do Rio de Janeiro, não é do interior de Minas. Essa família, aquela família mineira, né? Muito recolhida, essa vida em casarão, né? Não tá mais com aquela grana toda, né? Então, vai mostrar, essas várias vozes vão narrando, tipo, o farmacêutico. Aí você tem a visão do farmacêutico. Né? O outro lá, o patriarca lá, o Demétrio, vai lá pedir um veneno para matar um lobo, né? O animal está lá em toda a fazenda. Ele acaba levando uma arma, né? Não, leva a arma que é melhor e tal. Aí depois, numa outra parte, tem um médico, doutor Vilaça falando que o Valdo se machucou com a arma. Mas por quê? Ele estava testando a arma, ele tentou matar o lobo, né? Tentou, né, acabar com a própria vida. Então, assim, umas coisas meio dramáticas, né? Tem muitas. Assim, o dramático é do dramaturgo, né? Que também é um dramaturgo, né? Então, ele sabe assim, pesar os diálogos. Então, é um romance que tende para o dramático. Então, ou seja, é um filme, um teatro, né? Assim, fica bem. Né? Dá para adaptar tranquilamente pela carga dramática. Né? Então, é assim, uma obra que, pelo psicologismo, vai lembrar o Dostoiévski, né? O pessoal lembra muito do Dostoiévski, mas já está na geração assim, de Virginia Woolf, né, Clarice Lispector, que são aqueles personagens trabalhados de dentro para fora. Então muitas vezes você tem o sentimento do personagem, aí você vai entender por que ele está sentindo aquilo, de onde veio esse sentimento, e aí depois você vai entender o que desencadeou. Né? Então ele vai contando a história de dentro para fora. Né? E você não tem um narrador que fala assim, aquela fazenda, existia aquela família. Não, não tem, então é muito complicado. Então, primeiro problema, você não tem um narrador que vai unificar, você tem vários relatos fragmentados, eles se contradizem.
Os temas são complicadíssimos, porque tem essas questões de família, a decadência, né? Família, decadência, a questão da culpa, né? Ou seja, os personagens são carregados de culpa. Os personagens são excêntricos, né? Por exemplo, o Timóteo, o senhor Timóteo. O senhor Timóteo é aquele que guarda as roupas da mãe e do modo que veste as roupas da mãe, não entende exatamente porquê, mas ele tem esse fetiche de vestir. E ele é um cara assim que gosta de conversar com a Nina, por exemplo, que ela é a estrangeira na casa, né? No entanto, ele que é obrigado a ficar no quarto, e nenhuma das empregadas pode ir no quarto, né? Então o senhor Timóteo é o pária da casa, né? Ele acaba tendo amizade com a Nina, que é a outra pária que veio, né? Esse casamento. Ela achou que o casamento, né, assim, era com um latifundiário rico e veio para a família em decadência, né? Então ela já entrou em choque com a família entrou em choque com ela, que não tem nada a ver com a família. E aí você tem, então, os relatos da família, em que você tem a visão que eles têm dela. Chega até a ser uma pessoa assim, né? Além de excêntrica, extravagante, né? Uma pessoa que não é bem-vinda. E aí você entende, a empregada, a Beth, está no meio termo, né? Ela é empregada, então ela tem assim, realmente um pé atrás com a Nina, mas ela não julga igual os patrões julgam. Né? O Timóteo aceitou a presença da Nina, né? E porque ele também é um renegado da família, né? Tá lá guardado no quarto, né? Tipo assim, né? A ovelha negra da família. Então lembram muito os personagens, né? São atormentados igual os personagens do Dostoiévski, todo um clima de família, de fim de família, né? Decadente de família que tem lá na Anna Karenina do Tolstói, né? Então, ou seja, essa fonte, né? Essa fonte que o Lúcio Cardoso, né, foi beber, né? Essa fonte que foi beber. Então, essas duas dificuldades. Eu tive dificuldade maior com os dramas familiares, né? Muito drama familiar. O cara jovem, eu estava, né? Tava começando a filosofia, psicologia, letras, então achei muito novela mexicana isso aqui, né? O pessoal fala, isso é muito novela mexicana, mas de certa forma é. Mas você tem que olhar com o espírito da época, no final dos anos 50, né? Todo aquele drama dos anos 50. E depois, relendo alguns trechos do Furacão, você percebe, né? Aquelas tias lá do personagem do Furacão também, lembra, né? Essas famílias interioranas. Então, eles tendem a dramatizar essas mudanças de época, né? Mudança de época, êxodo rural, né? Muitas dessas famílias deixaram o campo e vieram para a cidade, né? Então, essas famílias que são terrivelmente católicas, né? Vieram para a cidade e viraram terrivelmente evangélicas, né? Tipo assim, né? São pessoas que estão desenraizadas, né? Saíram do interior, vieram para a cidade. Então, vai mostrando esses romances dessa época. E o próprio Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é o homem da cidade lá no campo, vivendo como jagunço, vivendo como um boiadeiro, né? Para contar a história de um jagunço, um justiceiro lá, um cangaceiro, né? Do interior do sertão mineiro, né? Então, assim, tudo dos anos 50. Então, até essa fase de transição em que a gente está tentando recuperar o que é o interior de Minas, do interior do Brasil, o São Bernardo, do Graciliano Ramos, né? São todas as literaturas que estão falando do interior, né? E aqui você tem essa visão da Nina, que é uma pessoa que não é do interior, né? Ela veio do Rio de Janeiro, tentando entender essa família, né? Que as próprias pessoas da cidade, dessa família, dos Menezes, ninguém entende, né? O próprio farmacêutico falou assim que ele nunca tinha recebido a visita, né? Lá dos Menezes, e de repente chega o Menezes lá, né? Alguma coisa muito importante aconteceu para o cara vir cá na minha farmácia, né? Lembrar que no interior o farmacêutico sabe de tudo, né? Recebe ali vários contatos, né? O farmacêutico, assim como o barbeiro da cidade também é tipo um curandeiro, né? Que, tem raridade, tem um médico aqui na cidade, mas muitas cidades você tem lá o farmacêutico, ele é tipo um médico também, né? Fica lá, até cuida de pessoas e animais, de repente a pessoa tem um problema de alguma peste, né, de algum animal, e ele vai lá o farmacêutico como curadeiro. E aí depois tem a voz do médico. Então, ou seja, a voz dessas pessoas falando, né, pessoas do interior mesmo, são vizinhos lá dessa mesma cidade, dos Menezes, tem um certo pé atrás com os Menezes. Imagina a pessoa igual a Nina, totalmente diferente, que vem para essa... Então, será esse motivo dessa neurose, dessa doença dela? Porque ela é sempre relatada como uma pessoa assim, que é extrovertida, né, que é até extravagante, como fala, mas ao mesmo tempo ela parece pálida, né, deslocada, né, sempre está brigando com o marido, porque ela esperava uma coisa e encontrou outra, né? Ou seja, não só pelo fato de não poder sair de casa, né? Ela tem essas ideias, vamos sair de casa, né? E isso tudo pela visão da empregada, né? Então a Beth, que é o capítulo 4, 9 e 12, ela vai, além de descrever o Timóteo, que é esse irmão que fica lá no quarto, fechado, né? Ninguém dá ideia. E ela vai narrar várias, né, nesse diário que ela escreve, vários momentos em que ela encontra lá no quarto, ela vai atender o senhor Timóteo lá e encontra a Nina conversando com ele, né? Então ela vai descrever o quarto, que a casa já é sombria, né? A casa já é uma penumbra, e ainda chega no quarto e está lá a Nina, né? E o Timóteo falando, né,
porque ele vive isolado, porque justamente pelo modus que ele é estranho para a família, né? Assim como a Nina que vai chegar. E ele fala, né, interessante falar, ele acha que ele nasceu com uma alma com traje de gala, né? Então ele é esse cara mais extravagante, né? Então, ou seja, é o irmão extravagante que é preso no quarto, né? Ninguém pode saber. E a Nina vai ser essa extravagante também, né? E aí, né? Vamos seguir a história aqui. A gente vai então ter esses contrapontos de a empregada alivia um pouco a barra aqui, né? Ao descrever a Nina, ao descrever o Timóteo. Porque depois você vai ter, então, a continuar a Dona Ana. Vai ter, então, as cartas, são confissões da Dona Ana para o Padre Justino. O Padre Justino, não cheguei na parte, vai aparecer lá para o capítulo 16, né? Então tá lá para frente ainda, nós vamos no próximo vídeo no capítulo 13, né? E as cartas do Valdo, né? As cartas depois que o Valdo vai escrever para a Nina. Então, em algum momento a Nina vai embora, né? Ou seja, porque já sabemos que em algum momento ela vai embora, em algum outro momento ela vai voltar, né? Então, ou seja, ela vai embora por um momento, o Valdo vai procurar, né? Ela vai ter um filho, porque lá na página 111, né? Acho que é a página 111 aqui, eu não tenho a página, mas não é esse não. É que tem um momento, não, a página 129, que é o farmacêutico que vai falar, olha, a dona Nina está grávida, né? Então você já sabe que ela vai, sabe que é o André? Né? Que está no início, o André chama a Nina de mãe. Para você ver, você vai montando quebra-cabeça, né? Então, é uma leitura de romance que você vai montando quebra-cabeça. Então, a Nina teve um filho, e é o André, porque o André chama a Nina de mãe, certo? E na página 111 é assim, a página 111 é mostrando a surpresa que a Beth, a empregada, teve ao chegar no quarto do seu Timóteo e encontrar a Nina lá conversando com ele, né? Ele até pede lá um champanhe, né, para comemorar, que se entrosaram bem, né? Os dois extravagantes, né? Bota aí umas aspas, os dois extravagantes. E aí então nós vamos ter essas cartas, essas confissões, né, da Dona Ana para esse Padre Justino, que eu não sei quem é, porque, né, não cheguei nessa parte ainda, nós estamos lendo junto. E a Dona Ana que é casada com o Demétrio, que pelo que parece aqui é o patriarca, né, é o patriarca. E aí vamos saber mais a história da Dona Ana. E aí, vamos ver se elas vão fazer flashbacks, né, a ideia seria isso, ou seja, como vai existindo mais narradores, com outros pontos de vista, eles vão fazendo flashbacks, porque a história já começa pelo fim, né? Ou seja, no momento da morte da Nina, né? Ela está em estado terminal, e aí você sabe, a Nina, assim, ela teve um filho, né? Teve um filho, ela foi embora com o filho, né? Ela voltou com o filho, né? Então, essa aí, ou seja, o narrador não vai te explicar, porque não tem narrador aqui, né? São as pessoas que estão falando, né? Então você vai montando a história, assim como você lá, né? Que leu O Sonho e a Fúria do Faulkner, teve que montar a história, né? E sofrendo com a história, porque os personagens são muito carregados psicologicamente, né? Cada um tem os seus dramas, e são várias pessoas morando na mesma casa, mas não se entendem, né? Então imagina, tipo um Big Brother Brasil, assim, um monte de gente numa casa que ninguém se entende, né? Então é complicado na família, essas famílias em que vários núcleos familiares estavam juntos, né? Então vários irmãos moravam juntos, com suas esposas, né? E geralmente com o pai e a mãe. Então era uma família ali que tinha 15 pessoas morando junto, imagina, uma casa, 15 pessoas morando junto. Então, essa decadência que a gente já viu lá, desde o Bodenbrooks, né, do Thomas Mann, né, que também fala disso, né, esse tema da decadência da família, e também lá no Cem Anos de Solidão, do Garcia Marques, né, mesma coisa, tem a família As Buendia, né, em Macondo, que vai mostrando os 100 anos. Também a mesma coisa, é um casarão que todo mundo mora junto, né, as Buendia mora todo mundo junto lá, várias gerações morando junto, né, e aí eles não se entendem, cada um tem um ponto de vista, cada um pensa uma coisa, cada um defende uma política, né, então a casa dividida é mais fácil de cair, né? Então, o reino dividido, né, como diz a Bíblia, o reino dividido vai desabar. Então é isso que a gente vai ver. E o que vai acontecer, né? Porque que mistério é esse que cerca essa família e qual que vai ser o destino de cada personagem, né? Então a gente vai ter que ler aqui mais alguns capítulos para entender essas mudanças, essas idas e voltas da Nina, né? Essas várias visões que a gente tem dela e uma grande personagem, né? O pessoal gosta muito da personagem Nina, então depois, até o terceiro vídeo, né? Eu imagino que 3 vídeos serão necessários, a gente comentar então a evolução dessa personagem ao longo de toda a história, né? Repetindo, não é uma ordem cronológica, né? Não segue uma ordem cronológica, você vai ter que ir montando aí mais ou menos o que aconteceu em cada período. E depois eu vou tentar dar uma ordem para os capítulos, né? Ou seja, vamos ver o capítulo tal, para lembrar aquela cena, né? Que explica aquela cena e tal, né? Mas mais ou menos assim. Então acho que uns 3 vídeos vão ser necessários para entender essa obra, ok? Então fica aí a dica, né? Lúcio Cardoso, Literatura Brasileira, 1959, né? Crônica da Casa Assassinada. Okay? Obrigado pela atenção. Não deixem de
compartilhar.